Agradecidos pelo carinho da sua audiência, apresentamos mais um programa Diálogo Espírita, realização da ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Muito se tem falado sobre a Operação Lava Jato, apoiada por praticamente 100% da nossa população. Mas será que ela sozinha vai resolver realmente o problema da corrupção no país? Será que princípios e valores espirituais podem ajudar? Temos ainda os quadros Espiritismo Responde e As Razões dos Fatos, que vai contar um pouco mais sobre a mediunidade de psicopictografia ou pintura mediúnica, especificamente da médium Valdelice Salum. Conversando e informando para vocês mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, este é um programa espírita e por essa condição, naturalmente, que nós procuramos tratar sobre assuntos relevantes à doutrina espírita, conectados à doutrina espírita. E é importante a gente lembrar de Kardec que ele menciona que o espiritismo se liga praticamente a todos os ramos de conhecimento, metafísicos e sociais. Então, o que a gente se propõe a trazer hoje aqui para vocês é uma análise diferente sobre a Operação Lava Jato. Todo mundo já ouviu falar bastante, já leu, já ouviu, e já opinou, já conversou, mas será que a gente pode conseguir uma conexão entre a Operação Lava Jato e a doutrina espírita? O que uma coisa tem a ver com a outra? Muito bem, estou na companhia aqui da Rose Heidmann e do Carlos Augusto Parchen. Eu queria direto, mandar de primeira para o Parche. Primeiro. A seguinte pergunta, bem objetiva, Parche, deixando de lado aí os aspectos econômicos, políticos, né, que todos nós já conhecemos, para se concentrar mais no aspecto da justiça, da ética, da moralidade, como podemos enxergar a Operação Lava Jato? Bem, nós podíamos considerar como uma grande oportunidade. Surge essa operação num momento importante do país e escancara para a sociedade, para todos nós, o grau e o nível de problema que aí existem. É todo um trabalho, todas umas possibilidades abertas e que se nós não a interpretarmos como uma grande oportunidade de mudança, por certo ela passará como muitas outras passaram. Inclusive, essa oportunidade de mudança está em cobrar também dos nossos representantes que fortifiquem, que fortaleçam. E, em segundo, cobrar a sociedade que se melhore nas suas possibilidades éticas, nas suas possibilidades espirituais e, especialmente, de solidariedade. Rose, você acha que só a Operação Lava Jato, por mais exitosa que seja, por mais, não se sabe aonde que vai parar, né? E quando vai parar. Mas supondo que ela atinja todas as nossas expectativas de cidadãos, de pessoas, de brasileiros que amam o país e que desejam a felicidade em geral para o nosso povo, você acha que só a Operação a Lava Jato vai ser suficiente para melhorar esse país, melhorar nosso povo? Como é que você vê isso como espírita? Olha, é preocupante a corrupção no nosso país, mas ela é histórica e não é privilégio nosso, infelizmente. Faz parte do nosso estágio evolutivo da Terra até. Mas está na hora de acordarmos. E é uma alegria até nós vermos que as coisas estão vindo à tona, né? Que estão recebendo a repressão devida. O que aconteceu até hoje? Aquele que era corrupto sempre se saía bem. Não havia punição, não havia repressão. As pessoas que tentavam, né, desmascarar esses conchavos eram normalmente afastadas, silenciadas. E hoje nós vemos, até por causa dos meios de divulgação mais facilitados, vir à tona todo um sistema de vantagens indevidas obtidas através de propinas, de oferecimento de dinheiro ou de poder.
O que isso pode resolver para a nossa sociedade, esse primeiro despertamento? Ele tem que acordar nas pessoas o valor moral. Enquanto, né, os jovens, os professores, as crianças, os cidadãos, os lares não se mobilizarem para valorizar a honestidade, a Lava Jato vai ficar na repressão de alguns criminosos. O importante dela nesse momento é que aquele que está dentro de casa valorize no diálogo com seus filhos, o professor na escola, o exemplo da cidadania, o combate à corrupção começando nos lares. O professor na escola que vai, em vez de dar um trabalho para o aluno conseguir facilmente a sua nota, exigir que ele estude para tirar os graus necessários para passar de ano. O pai que vai lá reclamar quando o filho não obtém aprovação, exigir que o filho estude também e obtenha o grau de aproveitamento necessário. O pai que tem um filho que chega em casa com uma régua, uma caneta, um brinquedinho da escola maternal, que não foi ele que comprou, exigindo que devolva, vai estar ampliando os efeitos desse despertamento para o combate à corrupção, para a educação da infância, para a formação dos jovens, começando a valorizar a honestidade. Enquanto até há pouco tempo os que trabalhávamos honestamente éramos menosprezados. Agora se valoriza a honestidade. Esse é um grande passo que não pode repercutir, né? Que não pode deixar de repercutir na formação geral das pessoas. Parchin, será que passaria, pelo que eu ouvindo vocês, percebo que, né, também é a minha opinião de que só isso não é o suficiente. Então, eu te perguntaria, o que mais? Em parte, vocês já responderam. Eu acho que a gente pode citar, assim, por exemplo, algumas coisas, né, da mentalidade do nosso povo. É o famoso jeitinho brasileiro, né? A necessidade de conscientizar para agir sempre correto em todas as ocasiões, não só naquele momento que está à vista dos outros, mas quando está só também. A justiça divina, ela tem essa... Ensinar a lutar pelo que se quer obter, né? Não obter facilmente. E principalmente, que não seja uma coisa para só ter medo da lei. Claro. O medo da cadeia, mas que a pessoa haja espontaneamente, condicionada ao bem. Eu acho que é por aí o caminho. Eu acho que eu gostaria de atesar uma imagem. Nós teríamos, como sociedade, fazendo uma operação Lava Jato do nosso comportamento. Eu ia perguntar para você se podia fazer o trocadilho de lavar a alma e lavar a mente das pessoas para melhorar. É verdade, porque se nós não considerarmos o grau de corrupção que nós levamos para o dia a dia, o grau de desonestidade que às vezes nós fazemos em coisa pequena e que permite que o macro se perpetue. Claro. Aquela pessoa que se aproveita no trânsito, aquela pessoa que se aproveita na fila, aquela pessoa que subtrai uma coisinha pequena do seu trabalho, aquela que não dá o exemplo correto para o filho e valoriza a malandragem. Que mata tempo na internet enquanto deveria estar produzindo, assalariado. E quanto nós não aproveitarmos essa possibilidade de fazer a nossa operação lava-alma, nós não mudaremos. Mas é um momento de muita reflexão. Eu acho que a sociedade está pronta para dar um passo novo. E o movimento espírita tem que incentivar isso, fazendo essa discussão, levando essa discussão e fazendo uma reflexão da causa espírita que se casa muito bem dentro disso. Pois é, além de tudo aquilo que a gente sabe sobre a necessidade de voto consciente, de cobrança dos eleitos, vocês citaram no início, né, a participação, a fiscalização, né, a mobilização que todos nós temos que fazer no sentido de evitar que se dê passo atrás. Então, para quem lê bastante ou presta um pouquinho de atenção nas notícias, mesmo pela televisão, tem se falado a preocupação em relação à comparação com a Operação Mãos Limpas na Itália, e que acabou quase que sendo fadado ao fracasso, porque a sociedade não deu continuidade ao processo. Se deixarmos, os interessados vão mudar a legislação, já estão tentando fazer isso, para tirar certo grau de autonomia da Polícia Federal no investigar, ou do Ministério Público, né? Então nós, como sociedade, como cidadãos que queremos que isso vá à frente, nós não podemos nos intimidar e deixar que realmente todo esse estardalhaço, como disse a Rose,
pegue apenas alguns de hoje, mas amanhã surgirão outros. É importante que isso não venha a ocorrer novamente, né, Rosa? O nosso sistema educacional, nossos valores familiares, os processos, as divulgações através da mídia, têm que ser focados. Nós temos um instrumental valiosíssimo de despertamento de valores, pela publicidade, pela comunicação, pela divulgação. Precisamos usar esse recurso para despertar nas pessoas o orgulho de produzir e conquistar pelo trabalho. Nós temos um orgulho de conseguir sem trabalho. Como se trabalhar fosse vergonhoso, como resquício do período escravo degradante. Quando despertarmos a nossa população a partir do nosso exemplo pessoal, o orgulho de trabalharmos, de termos menos, mas conquistado com os nossos valores, com o nosso esforço, nós mudaremos esse país. O que nós temos aqui historicamente? Um país em que o estrangeiro chegou, nós chegamos, para explorar e levar para casa o recurso e viver bem, em Portugal. Esse foi o início da nossa colonização. Isso contaminou os processos subsequentes. Nós temos que ter a noção de que somos brasileiros e que, como brasileiros, temos o orgulho de produzir aqui e de viver exclusivamente daquilo que ganhamos honestamente. Se implantarmos isso na nova geração, o orgulho, o brio de só ter a nota que trabalhou por merecer pelo estudo sério, o brinquedo que ajudou a pagar e tem que conservar, o recurso em casa que só é explorado dentro do estrito limite, não só da lei, porque a lei age onde a ética falhou, mas dentro da ética, do bem usar o recurso para o bem comum. Se nós criarmos essa mentalidade, esse país tem recurso e gente valorosa, ele muda. Parchin, nós falamos aí num programa precedente, algumas semanas atrás, a Rosa acho que estava presente, foi sobre fora da educação na salvação. Lembra? Lembro. Parchin, você acha que a educação, naquele sentido de Kardec, você pode até relembrar para os nossos telespectadores, né? Qual é o sentido que Kardec, como pedagogo, dava à educação? Você acha que esse seria o elo de ligar esses problemas sociais para o nosso telespectador entender, né? Seria o elo do espiritismo com esse tipo de problemática? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Todo processo de mudança, fatalmente, ele passa pelo processo educativo. Não entendido aí só a formação formal, mas a autoeducação, a educação da família, a discussão dos valores, o aperfeiçoamento a cada etapa de vida com sua análise, seu senso crítico para uma nova tomada de decisão. Porque o educar, ele precisa de um processo de aprendizado. Ninguém ensina a educação. Se as pessoas não exercitarem, não vão conseguir mudar. Mas, sem sombra de dúvida, Kardec já falava isso da educação há muito tempo, nem poderia deixar, como educador que era, como pedagogo que era, aonde, sem sombra de dúvida, a mudança virá pelo processo da autoeducação, começando dentro do núcleo da família e se espalhando pela escola, pela sociedade, onde nós possamos conversar francamente sobre os problemas da sociedade, sempre com o espírito crítico. O espírito crítico no sentido de crescimento e não de destruição. Até o espiritismo, não é, Wilson, tem uma grande contribuição a dar nesse sentido. Qual é essa contribuição? A pessoa se vende para obter vantagem imediata porque ela só enxerga a vida material. Isso. Se ela souber que vai ter múltiplas encarnações e que toda a riqueza do universo está a seu alcance no devido tempo pela meritocracia, por ela trabalhar e ter mérito para alcançar, ela deixa de se perturbar, de adquirir dívidas espirituais para obter bens imediatos. E embora precise dos bens da terra e os valorize devidamente para a sua vida e a segurança da sua família, ela não prejudica as suas aquisições espirituais porque sabe que vai receber da vida o recurso essencial e que vai comprometer seu futuro espiritual se começar a procurar atalhos, maneiras de adquirir bens temporários, vendendo-se ou vendendo os seus valores imortais. Só para ter uma imagem que eu já usei aqui uma vez do pensador, o Ney Albach. Ele, quando falava desse jeitinho brasileiro, dessa mania, ele encerrou a palestra com uma frase, né, fenomenal. Se o malandro soubesse como é bom ser bom, era bom só de malandragem. Né? E é isso que nós temos que levar, que é muito bom ser bom.
A gente não consegue ainda, né? Estamos tentando, mas trabalhar pelo bem compensa. Eu acho que isso resume, né, toda aquela situação do papel do espírito na sociedade. Nós temos que ter o pé no chão, mas a cabeça no céu. Temos que viver o hoje, aqui e agora, mas não poder perder a perspectiva de futuro, que afinal de contas é o que conta efetivamente, é que é a nossa essência espiritual. E a nossa vida melhora hoje, né? Quando nós valorizamos os bens espirituais, porque nos devolvem harmonia, paz, energia, intuições para o progresso, aquele bem que a gente espalha. É isso aí, minha gente. Então, vamos lavar a jato rapidamente os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas imperfeições. Vamos lutar para sermos melhores nós mesmos, né? Perante os nossos familiares, nossos filhos, para conseguirmos transmitir valores éticos, de justiça, de respeito ao semelhante, especialmente daquele que muitas vezes nós dependemos. E dependemos sempre de alguém, não é verdade? Porque ninguém vive sozinho. Fica a nossa reflexão para o dia de hoje. Segue nosso programa com os outros quadros. Até. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Olá, amigos. As perguntas de hoje para o nosso quadro Espiritismo Responde são bastante interessantes. Vamos ver a primeira que nos foi enviada. Diz o seguinte: os espíritas dizem que os animais são nossos irmãos inferiores. Então eu pergunto, isso significa dizer que todos nós devemos ser vegetarianos? Prezado amigo, quando o assunto em pauta é alimentação sem carne, ainda no meio espírita também existem algumas divergências. Imagine, então, para quem não é espírita, né? Mas o vegetarianismo é um assunto muito polêmico e de pouca reflexão, independente da religião, qual seja, né? E muitos questionam, então, se todos nós somos obrigados a ser vegetarianos. Haja vista, como foi dito na sua pergunta, que os animais são nossos irmãos inferiores. E a resposta óbvia é não, né? O Espiritismo não obriga a nada. Acima de tudo, sendo uma filosofia de vida, ele não aplica então esse dogma como uma base religiosa. Talvez a pergunta mais sensata seria se o espírita, assim como aqueles que também não são espíritas, eles deveriam refletir sobre a possibilidade de se tornar espíritas. Aí a resposta, logicamente, é sim, né? E o Espiritismo, então, ele nos instrui sobre essa possibilidade desde Kardec, quando lá na questão 724 do Livro dos Espíritas, ele pergunta para os espíritos: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? E os espíritos respondem: sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. E aqui, logicamente, em benefício desses irmãos inferiores nossos, que são os animais. Então, hoje, a maioria dos espíritas é onívora, ou seja, consome tanto seres do reino animal como do reino vegetal, e como tantos outros que não são espíritas também, por falta de oportunidade, de reflexão ou de conhecimento, ou por apoiar-se na máxima a carne nutre a carne, que está lá também na questão 723 do Livro dos Espíritos. Então, a necessidade do consumo de carne para a manutenção da vida saudável, hoje não se justifica mais somente a carne animal.
Existem diversas pesquisas científicas que comprovam ser possível uma vida saudável sem o consumo da carne animal. E são diversos exemplos de pessoas, atletas, crianças, idosos que são vegetarianos e são saudáveis. Então, por que ainda comer carne animal? Kardec sempre nos instruiu ao estudo científico, filosófico e doutrinário, e ainda citou a fé inabalável, que é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a critério de cada um. Se quiser comer, ainda há essa necessidade, mas se for possível deixar de se alimentar da carne animal, ótimo, seria muito bom. A segunda pergunta que nos foi enviada é a seguinte: me revolto facilmente com certas situações do cotidiano, não consigo aceitá-las. Devo recorrer somente à autoajuda ou o espiritismo tem alguma maneira que possa me ajudar? Bom, a revolta é uma constante hoje em qualquer situação, né? Independe também aqui de religião, depende muito da capacidade de enfrentar os problemas de cada um. Então, quando precisamos aceitar uma circunstância que não foi planejada, o primeiro impulso é de termos assim sermos resistentes a uma nova situação. É difícil aceitar algumas perdas, sejam elas materiais ou afetivas, é difícil enfrentar as dificuldades financeiras, a doença, a humilhação, as traições ou coisa parecida. Então a nossa tendência natural é combater tudo o que nos contraria e que nos gera sofrimento. Só que agindo dessa forma, nós estaremos prolongando a situação. Então, resistir a essas situações de dificuldade nos mantém presos ao problema e muitas vezes nos perpetuando a ele. Isso significa dizer que nós temos que ter ponderação, temos que agir com prudência, agir com calma, pedir proteção, nós espíritas, aos nossos mentores espirituais, aos nossos espíritos protetores. Quem não for espírita, pedir ajuda a quem quer que seja, a quem acredita, para que seja forte, para que resista a essas más tendências. Porque todas as dificuldades, elas são transitórias. Elas são passageiras, uma hora terminam. O importante é ter fé, determinação e força de vontade para não deixar que o problema prolongue e resista. Muito obrigado a todos, continue mandando perguntas para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Prezados amigos, no quadro A Razão dos Fatos de hoje, trouxemos o assunto da psicopictografia, que já comentamos há algumas semanas atrás, mas hoje nós vamos falar especificamente a respeito da médium Valdelice Salum e alguns dados, alguns fatos que nós tiramos do próprio site da médium, que é o www.pinturamediunica.com.br. Ela conta, a Valdelice, que quando criança ela trabalhava na roça e ela via os quadros se formarem, se projetarem na frente dela, são quadros pintados por artistas conhecidos, e esses quadros caíam em forma de escadas na frente dela. E ela não entendia aquilo, ela era criança, ela mesma conta ali que é analfabeta, ela não sabia escrever, apenas ler, e aqueles quadros caíam, ela não entendia o que acontecia, o porquê daquelas situações. E quando, na fase adulta, foi procurar então a orientação de Chico Xavier. Foi quando ele explicou a ela que era o tipo de mediunidade que ela tinha e que os espíritos estavam ao lado dela esperando para iniciar o trabalho. E que ela deveria procurar uma casa espírita então para procurar educar a sua mediunidade. Ela conta a respeito de como ocorre o processo dela. Ela fala que ela ficou 6 anos rabiscando, que os espíritos ficaram treinando a coordenação motora dela. E isso vem ao encontro do que ocorre também semelhante na psicografia. O próprio Divaldo conta, acho que o Chico Xavier também relatava, que primeiro eles ficaram escrevendo um tempo e chegou uma hora que os espíritos falaram para ele, a Joana de Ângeles parece que falou para o Divaldo, falou assim, agora isso aqui você pode jogar tudo fora, que isso aqui não vai te servir, o teu trabalho começa a partir deste momento.
Então vejam que existe um preparo, precisa de um treinamento para você desenvolver a sua habilidade mediúnica. E ela ficou por 6 anos rabiscando. Um fato interessante também que ela comenta é a respeito das cores, da beleza das cores que ela vê e que ela não tem como traduzir isso para a pintura, porque as cores são muito diferentes, são mais vivas do que ela vê. E o trabalho que ela faz, os espíritos colocam a energia nos quadros e acaba funcionando como uma cromoterapia para as pessoas que estão presentes. Então percebam que para a mediunidade, esse tipo de mediunidade da psicopictografia, o quanto nós desconhecemos dessa capacidade, o quanto nós precisamos perguntar, questionar, estudar, investigar esse tipo de mediunidade, porque o quanto benefício nos traz. Perguntaram para ela a respeito de se ela foi buscar alguma informação, se ela foi fazer algum treinamento, buscar algum conhecimento técnico. E ela então, mais uma vez, foi falar com o Chico Xavier. E o Chico Xavier perguntou a ela, mas você quer ser artista? E ela disse que não, que ela nem tinha condições para isso. Ela falou assim, então não precisa, porque quem vai pintar não vai ser você, são os espíritos. Então vejam, interessantes esses dados também. Questionada se existem horários e dias específicos para o trabalho, ela disse que sim, que é ela quem determina os dias e horários. Então percebam que a mediunidade não é uma coisa que fica assim à vontade da pessoa, à vontade dos espíritos, não. Nós temos uma coisa séria, temos que determinar o horário, o dia, para que a coisa aconteça. Senão a pessoa fica a qualquer hora querendo pintar, escrever, falar. Não é assim que funciona. Tem que ter uma disciplina. E 3 fatos interessantes que aconteceram com ela. Perguntado se as obras foram analisadas por técnicos, ela conta o seguinte, que primeiro 2 senhoras foram observar a pintura de Picasso e foram tanto quanto céticas, não acreditando no que acontecia. Após o trabalho, elas detalharam o seguinte, que elas conseguiram identificar a diferença do cubismo sintético para o cubismo analítico. E ela disse que isso aí somente um conhecedor profundo da arte saberia reconhecer. E aí nós perguntamos como uma pessoa semi-analfabeta, que não conhece nada de arte, faz uma pintura de Picasso nesse nível de detalhe. Então é um fato que não tem como negarmos. Um outro pesquisador também identificou a questão da segurança que ela tinha para pintar, da firmeza que ela tinha para pintar. Coisa que pintores aí com 15, 20 anos de experiência às vezes não têm. Então esse foi um detalhe também que chamou a atenção. E o terceiro fato interessante foi a respeito de um perito em arte na área judicial. Ele destacou o seguinte, quando ele foi observá-la a pintar um quadro de Vincent van Gogh, ele destacou o seguinte, o quadro tem a caligrafia pictórica do artista, ou seja, os movimentos que o artista faz para pintar. Então percebam, meus amigos, que a mediunidade é uma coisa rica, que merece ser estudada, que merece o seu respeito, que merece ser observada e estudada mais a fundo para que possamos conhecer os detalhes que envolve essa, vamos chamar assim, essa habilidade mediúnica. E ela, para finalizar, ela disse que o grande objetivo dessa tarefa é fazer a caridade. A caridade que aqueles artistas não conseguiram fazer, então ela faz esse tipo de caridade. E Chico Xavier também disse a ela o seguinte, que o trabalho de psicopictografia é um trabalho de evangelização através das cores. Então, muito obrigado, era o que tínhamos para este quadro. Até o próximo programa. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro Espiritismo, Jesus de Novo na Terra, de autoria de Adilton Pugliese,
É constituído por 52 crônicas que realçam a conexão entre os ensinamentos morais do mestre e a substância dos postulados científicos, filosóficos e éticos da doutrina espírita. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba para adepr@adepr.org.br.